Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amados, que honra isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler e você já pode se assentar glorificando ao Senhor. E eu já faço as minhas considerações aqui. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 22. Não tem como não falarmos dele, né, irmãos? Com tudo que nós já ouvimos aqui, já sentimos aqui, a mensagem não poderia ser outra a não ser cristocêntrica nesta noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo de número 42, nos diz assim. Aí o título nos diz Jesus no Getsemane. E o verso 42 diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amados, eu quero magnificar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede para nós estarmos aqui nesta noite. É a segunda vez que eu venho a esta casa de oração. Se eu não me engano, a primeira vez também foi em uma festividade. Eu não lembro se era das irmãs, mas eu vim em um domingo. E também é a segunda vez que eu estou com uma equipe aqui desfalcada, porque meu esposo também está ministrando em um congresso hoje de jovens. Por isso ele não me acompanha, mas eu trago a saudação do meu esposo e dos meus filhos. Amém? Amados, eu quero fazer um pedido para a igreja. Ore por mim. Nas orações, pede para Deus: Senhor, faça a missionária Domingas emagrecer. Mas é uma oração específica. Faça a missionária Domingas emagrecer sem precisar parar de comer. Por quê? Eu faço umas coisas, irmãos, que é umas loucuras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 9 horas da noite eu venho de 13 horas de culto. Eu saí da minha casa hoje 8 horas da manhã. Estive em um trabalho chamado Imersão, que foi das 9 da manhã até as 7 da noite. Um trabalho de palavra, com 7 mulheres pregando a palavra do Senhor. E de lá eu vim direto para cá. Aí meu esposo falou: mulher, você não bate bem não? Eu falei: só hora para me emagrecer, porque eu tive até que tomar um Dorflex ali. Mas fora isso está tudo certo. Fisicamente esgotada, mas espiritualmente, alimentada para alimentar a igreja nessa noite. Glória a Deus. Separe um dia para fazer isso, irmãos. Quando eu não tenho um trabalho específico para ir, eu vou para a minha igreja, me tranco lá. Eu vou na consagração de manhã e passo o dia lá. Não tem coisa melhor do que separar um dia para o Senhor. Glória a Deus. Então, para mim, não é um sacrifício, não. É que assim, né, com a idade, né, irmãos? 21 anos de casada já. Não me pergunte a minha idade, que eu não vou te contar. Mas preciso desse auxílio. Amados, da outra vez que eu estive aqui, eu compartilhei com a igreja que o Senhor me concedeu um projeto, né? Que eu estava escrevendo um livro, e o Senhor até falou acerca do ministério do apóstolo Paulo um pouco aqui. E a primeira vez que eu estive aqui, eu trouxe uma resolução sobre o ministério do apóstolo Paulo. Quantos lembram? E eu falei que eu estava escrevendo um livro acerca de chamado. E no dia 6 de maio, eu fiz um culto de ação e graças, comemorando 30 anos de ministério, mas eu já disse e repito, não me pergunte a minha idade que eu não te conto, porque Jesus faz umas coisas com a gente. Ele dá um banho assim de óleo na gente, já sou até sogra. Não me conformo, mas sou, né? Fazer o quê? E para a glória de Deus, irmãos, comemorei 30 anos de ministério, 30 anos pregando a palavra do Senhor. E em agradecimento eu escrevi este livro, Os Bastidores do Chamado. Esse livro, ele fala tudo acerca de chamado, as intempéries de um chamado, fala sobre algumas pessoas dentro da Bíblia Sagrada que receberam o chamado de Deus e tentaram se abster do chamado de Deus. E eu trouxe hoje alguns exemplares. E se você puder conhecer o meu trabalho, semear no nosso ministério, eu tenho certeza que você vai ser edificado, porque foi um trabalho regado com muita oração, com muito preparo e dedicação. Tenho alcançado já alguns estados, tenho recebido muitos testemunhos para a glória de Deus. E junto com esse, escrevi também, junto com meu esposo, um voltado para casais, só palestramos para famílias, e escrevemos um voltado para famílias e casais, que é Depois do Sim até o Fim. Trouxe alguns também, se você desejar conhecer, se conhece alguém que está namorando, noivo ou casado, que está em crise ou que não quer entrar em crise, me procure, conheça o nosso trabalho, eu tenho certeza que você vai ser edificado. Amados, eu não tenho ouro e eu também não tenho prata, mas se você comprar o meu livro, eu te dou um marca-página.
Amém? Passe ali, conheça o meu trabalho, irmãos. Olha, semeie na vida de quem vive no altar, porque eu já disse para vocês que eu não funciono bem, né? Então, deixa eu compartilhar e já entramos na mensagem de Deus. Há cerca de um mês, aprove ao Senhor, depois de 30 anos na itinerância, com exceção de 1 ano e meio, que meu esposo estivemos pastoreando, há cerca de um mês, aprove o Senhor nos conceder uma congregação para nós pastorearmos. Aí eu disse para o meu pastor, o que eu vou fazer? Com as minhas agendas, com esse ministério que eu amo. Você não vai fazer nada, você vai conciliar. Falei, glória a Deus por isso. Está vendo porque eu preciso emagrecer? E aí, irmãos, pegamos uma congregação. Rapidinho, eu quero compartilhar isso com vocês. Só que nessa congregação, chegamos lá, além de ter poucas pessoas, e glória a Deus por isso que nós gostamos de desafio, estamos fazendo trabalho de evangelismo, trabalho nos lares. Chegamos lá, mesa de som queimada, 4 microfones quebrados. Aí eu conversei com meu esposo, que eu sou meio doida mesmo. Eu falei, amor, como está o seu cartão de crédito? Ele falou, mulher, você não cansa de comprar vestido, não? Aí eu falei, não quero comprar vestido, não. Me empresta seu cartão. Aí eu fui, porque eu sou doida mesmo. Eu comprei uma mesa de som. Comprei 5 microfones, porque eu disse, Deus, o Senhor merece o melhor. Sabe como que eu vou pagar? Vendendo livros. E você vai semear no meu ministério e vai contribuir com a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu li o logo proposto para essa festa e me chamou muita atenção, porque nós estamos habituados a ver sempre temas sobre se levantar, temas motivacionais, mas esse tema me atraiu, me chamou a atenção, porque fala, tua presença vale mais. Meu Deus, que coisa linda esse tema. E mexeu muito comigo, e dentro de tudo aquilo que nós ouvimos, aqui vem aquele rapaz louvar aqui, mas olha, eu não posso ver ninguém chorar, já quase me acabei ali de chorar, já quase não ia nem conseguir pregar, ainda bem que ele cantou e já terminou. E eu falei, meu Deus, como a tua presença ela é importante para nós. Então eu quero assim, trazer uma mensagem cristocêntrica, dentro daquilo que nós lemos aqui, e falar sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Agostinho, ele escreveu que a autossuficiência sem Deus, ela é deficiência. Nós lemos aqui um versículo onde Jesus, ele faz uma oração. E nessa oração, ele pensa em apresentar a desistência da cruz para Deus. Ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele chega neste cenário, no Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. No livro de João, capítulo 18, versículo 1 e 2, a Bíblia nos informa que Judas conhecia bem o ribeiro do Cedron, conhecia bem esse lugar, esse jardim de oliveiras, porque Jesus tinha o hábito de se retirar ali para orar. E antes de chegar neste cenário em que ele está esgotado, que ele faz essa oração, ele se reúne na última Páscoa, na ceia com seus discípulos, porque a sua natureza divina já lhe permitia saber tudo que ele padeceria nas horas vindouras. Quando Jesus chega neste cenário do Getsemane, ele já chega preparado. A sua natureza divina já lhe revelara tudo que ele padeceria naquela noite. Ele está reunido com seus discípulos, tendo consciência que dentre esses discípulos, um havia de traí-lo e entregá-lo e outro negá-lo. Então ele se locomove para o Getsemane para orar. O peso físico, emocional e espiritual da cruz já começa a pesar nos ombros de Jesus, quando ele tem consciência de que a noite seria extensa, que ele passaria por Anás, Caifás, Sinédrio, chegaria até Pilatos, receberia a condenação de cruz, percorreria o caminho do Gólgota até se ofertar na cruz do madeiro. Ele vai orar. Então ele vai para o Getsemane para orar. E neste cenário, ninguém melhor do que o nosso Jesus, que fundamentou em atitudes a importância da conexão com os céus por intermédio da oração. E ele vai orar. E nesta oração ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nesse momento ele pensou em apresentar a Deus desistência da cruz. Neste momento ele está pensando que não vai dar conta de dar continuidade. E, Domingas, o que você quer dizer com isso? Eu vim dizer acerca da presença do Senhor, acerca de nós deixarmos de supervalorizarmos tantas outras coisas e passarmos a valorizar mais a presença de Deus. Porque para que hoje nós estivéssemos aqui comemorando essa festa, perdoe minha falha, que eu nem falei das irmãs que são lindas, o pastor dessa igreja que me confiou o altar,
para eu estar servindo esta noite, pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe os pastores, Deus abençoe as irmãs, a irmã Simone, que confia no meu ministério, pastora Conceição, minha linda, Deus te abençoe, minha amiga. E eu quero dizer a você que para nós estarmos aqui nessa noite, tributando ao Senhor e entoando com este tema, a tua presença vale mais, foi necessário ele enfrentar momentos difíceis, foi necessário ele enfrentar o suplício de cruz. Ele se locomove até o Getsemane para orar, mas é o Jesus que faz essa oração: Pai, se possível passa de mim este cálice. Esse Jesus que chega esgotado neste cenário, ele foi prometido, é aquele que os céus dos céus não podia detê-lo. Ele aceitou passar pela maior transformação já existente na história. Ele aceitou se transformar-se em um embrião, seguido de um feto, fazer a ocupação em um ventre materno, nascer em uma manjedoura, crescer na terra, pisar na nossa terra, beber da nossa água, comer do nosso pão, para cumprir um propósito, para nós sermos religados com os céus. Esse Jesus que ora: Pai, se possível passa de mim este cálice, ele foi prometido. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia nos diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a sua calcanhar. Esse Jesus, ele foi prometido. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo de número 23, a Bíblia nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Esse Jesus foi profetizado no livro do profeta messiânico, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia nos diz: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Ele foi profetizado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, a Bíblia nos diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 31, a Bíblia nos diz: eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele também foi confirmado por um anjo. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, José ele planejava deixar Maria secretamente, a fim de não infamá-la. Lhe aparece um anjo em sonho e lhe diz: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, e ele virá para salvar o seu povo de todos os seus pecados. Esse Jesus foi crido por pastores. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo de número 15, a Bíblia nos diz: e aconteceu que, assentando-se dele os anjos aos céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Ele também foi testemunhado pelo apóstolo Paulo. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos diz: mas vinda a plenitude dos tempos, o Senhor nos deu um filho nascido de mulher, e nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a adoção de filhos. É sobre esta presença e sobre esse Jesus que eu vim pregar aqui nessa noite. Um Jesus que foi prometido, que foi profetizado, que foi confirmado, que foi anunciado, que foi crido, que foi testemunhado, e está aqui. Ele está aqui. Se é para nós entoarmos dizendo que a presença dele vale mais, precisamos validar que o sacrifício dele foi calapara. Foi demais também. Aquela noite não seria uma noite fácil para Jesus. No versículo 42 ele ora: Pai, se possível passa de mim este cálice. Pede suporte dos discípulos, vai orar. Dentre os discípulos, seleciona Pedro, Tiago e João, os mais próximos, mais íntimos. Convoca, ore comigo, vigie comigo para que não entre em tentação. Regressa 3 vezes, encontra esses discípulos adormecidos. Mas no versículo 43, a Bíblia informa que quando ele está intensificando as suas orações, Deus envia um anjo do céu para confortá-lo. Na ausência de suporte terreno, o céu se apresenta.
Na ausência de apoio terreno, o céu se apresenta para prestar apoio. Muito obrigada. E ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A noite não seria fácil, observamos que, e eu quero me ater aqui a falar sobre Jardim das Oliveiras, para nós valorizarmos a presença de Deus, porque ele chega neste cenário limitado, e o teu limite não altera o propósito de Deus para a sua história. Nosso limite não altera o que Deus tem predestinado para a nossa história. Ele chega tão esgotado neste cenário que no verso 44, Lucas descreve que ele soa sangue. Quando ele intensifica suas orações, ele soa sangue. E apenas Lucas faz essa descrição. E eu acredito que por ser clínico e médico, ele é acometido por um fenômeno chamado hematidrose, que para a ciência é um fenômeno raro. A hematidrose, ela comete o indivíduo, que é o rompimento das veias capilares, que atende pelo nome de sudoriparas. E ela acomete o indivíduo quando ele não tem mais força para suportar mais nada. Está desidratado, debilitado, está emocionalmente abalado, psicologicamente esgotado, não tem mais força para suportar mais nada. É isso que acontece com Jesus quando ele chega no Getsêmani. No livro de Mateus, capítulo 26, versículos 67 e 68, a Bíblia nos informa que quando prenderam Jesus, taparam os seus olhos e cuspiam no seu rosto, batiam na sua face e pediam para que ele adivinhasse quem lhe estava cuspindo. No livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 50, versículo 6, a Bíblia nos diz que ele não escondeu o seu rosto dos cuspes. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 29 e 30, a Bíblia nos informa que teceram uma coroa de espinhos, pegaram uma cana de açúcar, desnudaram Jesus, o intitularam Rei dos Judeus, depositaram essa coroa de espinhos sobre a sua cabeça, com essa cana de açúcar batiam. Alguém que já vem de um cenário como o Getsêmani, alguém que suou sangue, teve as suas veias sudoriparas rompidas, de repente recebe uma coroa de espinhos e com uma cana de açúcar batem na sua cabeça. No livro de João, capítulo 20, versículo 25, 26 e 27, a Bíblia comprova que ele não foi pendurado, ele não foi suspenso, ele foi pregado, ele tinha prego nos pés, ele tinha prego nas mãos. Quando ele chega a orar, por que nós precisamos validar que a presença dele vale mais? Porque nós enaltecemos muitas coisas no nosso cotidiano, principalmente nos dias atuais. E nós nos esquecemos que servir a Deus não é fardo, que servir a Deus não é peso, servir a Deus é uma honra, é um privilégio. Quando Ele chama alguém para servi-lo, Ele não está oferecendo um peso, Ele não está oferecendo um fardo, mas Ele está concedendo um privilégio, Ele está concedendo uma honra. Se é para nós cantarmos e falarmos que a sua presença vale mais, nós precisamos entender qual é o teor do valor desta presença. Eu quero pegar 3 versículos bíblicos para transmitir aquilo que está no meu coração nessa noite. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 17 ao 20, a Bíblia nos diz que toda árvore boa produz bons frutos e que toda árvore má produz maus frutos. E que uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Da mesma forma, uma árvore má não pode produzir bons frutos. Verso 20, pelos frutos se conhece a árvore. No livro de João, capítulo 15, Jesus faz uma expressão dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No verso 5 ele faz uma validação também dizendo: eu sou a videira e vós as varas. Aquele que está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, diz a Bíblia que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que estende as suas raízes sobre as águas, e no tempo do calor não receia, mas as suas folhas continuam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo de número 24, a Bíblia nos diz: e saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, eu elevo a árvore baixa, eu abato a árvore alta, eu faço secar o que está verde, e eu também faço reverdecer o que está seco, porque eu, o Senhor, disse, e eu, o Senhor, farei. Eu pego o versículo de número 44, do capítulo 22 que lemos, onde Lucas faz a descrição de que ele transpirou sangue, ele foi acometido por este fenômeno, a hematidrose. Eu pego o versículo 5 do livro do profeta messiânico Isaías,
capítulo 53, onde ele também faz uma afirmação, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Eu pego o verso 8 do livro de Salmos, número 52, onde o salmista Davi faz uma outra afirmação: eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus, eu confio nas suas misericórdias para sempre, eternamente. Eu digo que o salmista diz: eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. A afirmação que o profeta dita: ele foi ferido e ele foi moído. A exclamação do doutor Lucas, dizendo que ele suou sangue. E eu quero apresentar nessa noite algumas características acerca da oliveira, deste horto em que Jesus está, o jardim das oliveiras. Eu quero falar um pouco acerca dessa árvore, as características dessa árvore, e já entregar a minha oportunidade, respeitando o tempo que me fora concedido. Amém? Eu pego estes 3 versículos e quero apresentar algumas características aqui nesta noite. A primeira característica que eu te apresento acerca da oliveira, do jardim da oliveira. Quantas pessoas sabem aqui o fruto que a oliveira produz? Não é porque eu pedi para vocês orarem para me emagrecer, que só eu que sou gordinha sei não, né, irmãos? Quantos sabem o fruto que a oliveira produz? Pensei que era só eu que comia todas que vem na pizza. Misericórdia. Eu quero te apresentar algumas características sobre essa árvore e sobre este fruto, para nós entendermos que a presença dele vale mais. A primeira característica que eu quero te apresentar é que a azeitona, este fruto maravilhoso que eu particularmente amo, depois do seu consumo, ele se transforma em um caroço. E o caroço da azeitona, ele só pode ser plantado na terra depois que ele passa por um processo de mortificação. Porque ele tem que morrer. E este processo de mortificação, ele perdura por um período de 6 meses. Por que que este caroço tem que passar por este processo de mortificação? Porque se não morrer, não vive. Se não morrer, não prospera. Se não morrer, não progride. Se não morrer, não cresce. Por que que tem que morrer? Porque morrendo, ele vai ser plantado. Sendo plantado, ele vai desaparecer. E desaparecendo, ele vai aparecer. Mas para aparecer, ele tem que desaparecer. Ele vai descer para subir. Mas para subir, tem que descer. E para descer, tem que estar morto. Tem que morrer. Tem que morrer para viver. Olha lá, que é um monte de chorebar. A primeira característica é que morreu, tem que morrer para viver. Depois de morto, vai ser plantado na terra. Depois que plantado na terra, as suas raízes, elas crescerão. E as raízes da oliveira, elas chegam a um crescimento interno de aproximadamente até 7 metros. Porque passarão por um processo de estruturamento. As suas raízes ganharão forças para subsistirem na atmosfera externa. Mas antes de ganharem forças para subsistir na atmosfera externa, ela vai ser preparada em suas estruturas na atmosfera interna. O processo é de baixo para cima. Não tem como ser o contrário. É de baixo para cima, é de dentro para fora. Tem que descer para subir. Tem que desaparecer para aparecer e tem que morrer para viver. A primeira característica é que tem que morrer para viver. Depois que morreu, depois que ser plantado, as raízes passarão por este processo de crescimento interno. Outra característica importante é que este caroço da azeitona só precisa estar morto para viver, porque estando morto pode ser plantado em qualquer terra, independente da forma que está a terra. Morreu para viver, aonde for plantado vai crescer, porque não depende de espaço geográfico, de território, de ambiente, não depende de lugar. Se for plantado em terra plana vai crescer, se for plantado no monte vai crescer, no vale, meio a pedregulhos vai crescer, porque este crescimento não está atrelado à forma que a terra está, ou o lugar aonde foi plantado. Este crescimento está atrelado à morte que vai gerar vida. Este crescimento está atrelado ao descer para subir, ao desaparecer para aparecer. Esse crescimento está atrelado a um processo de estruturamento. Não depende da forma que a terra está ou da condição da terra. Outra característica da oliveira, eu te digo, é que diz que demora para aparecer no solo,
Mas depois que aparece, ninguém mais pisa, ninguém mais passa por cima, porque não apareceu por aparecer, não veio por vir, não surgiu por surgir, mas apareceu porque desapareceu, subiu porque desceu, gerou vida porque morreu. Então vai frutificar e vai crescer. Outra característica que não depende da forma que o tempo está. Já foi falado aqui acerca do apóstolo Paulo. Quando ele menciona lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. Eu aprendi a ter abundância e sofrer escassez. E ele frisa no 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala sobre o tempo. Então, independente do tempo que se vive, ele acredita que a força dele é Deus. Então, outra característica da oliveira é que ela não depende da forma que o tempo está. Porque o seu crescimento é lento, porém constante. E este crescimento está atrelado a raízes estruturadas. Não depende da forma que o tempo está. Então, se o tempo estiver de sol, vai crescer. Mas se estiver de chuva, vai crescer também. Se for verão, cresce. Mas se for outono, cresce também. Se for primavera, cresce. Mas se for inverno, cresce também. Porque este crescimento, ele não tem a ver com a forma que o tempo está. Se o tempo está favorável, se está desfavorável. Se o tempo está bom, se o tempo está mal. Se o tempo está oportuno ou não. Este crescimento vem com preparo. Vem com raízes que foram firmadas, que foram estruturadas. E se as raízes foram firmadas e estruturadas, vai crescer em tempo e fora de tempo também. Vai crescer quando as portas estiverem abertas, mas quando elas se fecharem também. Outra característica da oliveira: morreu para viver. Glória a Deus. Nem conto para vocês, não vou contar nada para vocês. Segredo nosso. Outra característica da oliveira: tome nota, morreu para viver, desceu para subir, desapareceu para aparecer. Não depende da forma que a terra está. Sabe o que é isso? É que não tem opção de território. Tem pessoas que Deus chama e Deus não depende de espaço geográfico para abençoar ninguém e fazer crescer e prosperar. Entenda o que houve. Deus não depende de espaço geográfico, de lugar, de região, de bairro, de cidade, de estado ou de país. Aonde Deus deseja fazer alguém crescer e prosperar, Ele planta e Ele faz crescer e faz prosperar. Não é concernente ao lugar, não é concernente a território, é concernente a morreu para viver, foi preparado para crescer. E se foi preparado, vai crescer. Outra característica da oliveira, depois que passa por todas essas etapas, tem gente que acha que é só chegar e florescer, frutificar. Depois que tem história. Depois que passa por todas essas etapas, morreu para viver, não depende da condição da terra, demora para aparecer no solo, mas quando aparece ninguém mais pisa. Não depende da forma que a terra está, nem o tempo também. Porque não veio por vir, veio porque morreu. Veio porque desceu e desapareceu. Então veio para fazer acontecer. Sabe aquelas pessoas que Deus chama para fazer acontecer? Não é sobre o fruto, é sobre a árvore. Outra característica é que, depois que passa por essas etapas, vai florescer, vai apresentar folhagens lindas e vistosas. Dizem que a oliveira ela chega a uma vivência de aproximadamente até 2.000 anos, mas é uma árvore de raiz tão estruturada e aprofundada que até as oliveiras doentes elas se restabelecem, porque as suas raízes são tão estruturadas, foram preparadas em um processo de estruturamento. Jó escreveu no capítulo 14, versículo 7, que há esperança para a árvore que se for cortada, ela se renovará e não cessarão os seus renovos, ao cheiro das águas brotará. Sabe o que acontece com a oliveira depois que ela passa por todas essas etapas? Já florescer, vai apresentar folhagens lindas e vistosas. Só que quando floresce vai sofrer ataques, vai ser ferida. Sofre ataques de abelhas, as suas folhas são arrancadas, são feridas, são danificadas. Sabe o que acontece? Vai brotar de novo. Vai se renovar de novo. Vai se restabelecer de novo. Porque as raízes foram preparadas para sofrer danos. As raízes foram preparadas para sofrerem ferimentos. Nós vamos entender por que Davi está afirmando: eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus. Ninguém melhor do que ele, irmãos, que teve as suas raízes, teve que morrer para viver.
Aonde as suas raízes foram preparadas, ninguém viu, mas o processo existiu. Teve que desaparecer para aparecer e descer para subir. O que ele está afirmando quando ele diz: sou como a oliveira verde na casa de Deus? Ele está dizendo: eu vou passar por terras dificultosas, por terras difíceis, mas eu vou apresentar crescimento, porque as raízes foram preparadas. O que ele está dizendo? Eu vou enfrentar o dia mau, o mau tempo vai chegar na minha vida, mas eu vou continuar crescendo, porque as raízes foram preparadas para enfrentar o dia mau. O que ele está afirmando? Eu vou sofrer danos, vou sofrer ataques terríveis, vou ser ferido, vou passar por muitas dificuldades, mas vou brotar de novo, vou me recompor, vou me colocar de pé de novo, eu vou me restabelecer de novo. Porque as raízes aguentam, aguenta dano. Depois de todas essas etapas, a oliveira vai frutificar, vai produzir os seus frutos. Aí nós vamos entender agora por que o profeta messiânico, ele está dizendo que o Senhor Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que Lucas está dizendo que ele soa sangue? Que no momento que ele está intensificando as suas orações, o seu suor transforma-se em gotas de sangue. Depois que a oliveira, ela passa por todas essas etapas, todas as características aqui apresentadas, agora ela vai frutificar. Mas quando a oliveira, ela frutifica, estes frutos passarão por um processo de, você pensa que para você sofrer ou passar algum tipo de decepção ou algum vale de dor, a irmã testemunhou aqui que ela é um milagre da parte de Deus, mas para ela ser um milagre da parte de Deus, Deus a preparou antes, porque até para você sentir dor, Deus te capacita. Você já ouviu dizer que o processo dói, mas o propósito cura? Até para nós passarmos por algum tipo de dor, algum tipo de provação, algum tipo de dificuldade, temos que ser preparados antes, porque sempre há um propósito naquela dor que nós sentimos e passamos. Então, depois que a oliveira, ela produz seu fruto, que é a azeitona, estes frutos serão colhidos, eles serão colocados em sacos de linho, e eles passarão por um processo que é dividido em 4 vigas de madeiras com pedra em suas pontas. Que processo é esse? De trituramento, esmagamento e de prensa. Até para você ser prensado, Deus te prepara antes. Até para você ser pressionado, esmagado, Deus te prepara antes, porque primeiro Ele não quer te perder, e há sempre um propósito na dor que nós sentimos, no vale que nós sentimos. Depois que os frutos, eles são colhidos, eles são colocados em sacos de linho, eles estão preparados e habilitados para serem prensados. E eles serão prensados, porque quando prensados, acontecerá uma extração de azeite. Quando as azeitonas são colhidas, depositadas em sacos de linho, a primeira pedra se desloca e desce sobre o fruto. Quando a primeira pedra desce, o primeiro azeite é extraído, azeite virgem. Azeite utilizado como unção na casa de Deus. Se é unção, é primazia, é do Senhor. Depois que os frutos já estão colecionando ferimentos, já foram prensados uma vez, já foram esmagados uma vez, eles serão prensados por mais uma vez, esmagados por mais uma vez. A segunda pedra desce sobre o fruto e ele é prensado por mais uma vez. O segundo azeite é extraído, azeite extra virgem, utilizado para alimentação. Sabe o fruto que já está colecionando ferimentos, está colecionando prensas? A terceira pedra vai descer. Quando a terceira pedra desce, o terceiro azeite é extraído. Azeite utilizado para combustível, para iluminação de lamparina. Sabe quando você olha para o fruto e não tem mais nada para tirar, só tem o sumo? Eu não sei se tem alguém aqui como eu, irmãos. Eu só não como a casca da banana e da melancia. Mas sabe quando você olha para o fruto, dali não sai mais nada. Quem já veio para a igreja assim? Hoje eu não tenho nada para oferecer. Hoje eu estou indo com o meu vazio. Hoje eu estou indo impulsionada pelo Espírito Santo. Hoje eu não tenho nada para levar. Aí Deus pega o nada que você trouxe e Ele vai invadir o nada que você trouxe, porque a presença dEle vale mais. A presença dEle preenche todo e qualquer vazio. A presença dEle traz força para toda fraqueza.
A presença dele traz alegria para todo cenário de tristeza. Aí ele pega o nada que você trouxe e vai atuar no nada que você trouxe. Visivelmente olhando, só tem o sumo do fruto, não sai mais nada dali, a quarta pedra vai descer. E o quarto azeite é extraído, o azeite utilizado para fabricar sabão, que promove limpeza. Aí nós vamos entender, por que Davi, ele está dizendo, eu sou como a oliveira verde na casa do meu Deus. Olha o que ele está afirmando, irmãos, ferido, mas produzindo. Sentindo o peso da prensa, mas em produção, machucado, mas produzindo, chorando, mas produzindo, cansado, mas produzindo, sentindo o peso do chamado, mas produzindo, sentindo o peso da chamada, mas em produção. Está doendo, mas eu estou produzindo, eu estou sentindo calabara, xarabai, pressionado, mas eu estou em produção. Aí vamos voltar para o Getsemane e entender aqui algo, ó. Jesus desejou estar acompanhado de 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Mas neste cenário, era Jesus, a sua limitação e o propósito de cruz. O cenário do Getsemane foi tão singular para Jesus, tão peculiar, que ele desejou estar acompanhado. Mas era ele, seu desejo apresentar a existência a Deus e o propósito estabelecido para a conclusão da cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. Eu digo que o Getsemane é o cenário onde a embalagem se rompe e o conteúdo ele é exposto. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo. Um dia eu estava pensando acerca do Getsemane e tentando entender o que aconteceu neste cenário, porque todos nós temos o nosso Getsemane. Todos nós temos os nossos momentos de pensar em desistir daquilo que Deus estabeleceu para a nossa história. Todos nós temos aquele momento que nós queremos só sentar no banco, só adorar a Deus no banco. Todos nós temos o desejo de pôr uma pausa, sabe? E se restabelecer, se recompor para depois continuar. Todos nós pensamos em desistir em algum momento. E eu estava em casa um dia e eu comecei a avaliar esse cenário do Getsemane e falei, meu Deus, esse cenário ele é um cenário onde a embalagem ela se rompe realmente e o conteúdo é exposto. Não tem mais aquela armadura de firme e forte que está no controle da situação, que tem que mostrar que está bem. Este é um cenário tão singular que é neste cenário onde a vulnerabilidade ela é exposta para Deus, aonde a sensibilidade ela é aflorada e colocada diante de Deus. É onde nós colocamos para Deus aquilo que nos aperta, que nos aflige e que nos faz ter o desejo de desistir. Aí eu gosto muito da coisa lúdica, já até compartilhei aqui com os irmãos. Eu acredito, quando eu estive aqui, que o meu método de estudo é da idade da pedra. Eu tenho um computador, ele olha para mim, eu olho para ele, mas não consigo, irmão, não vai, não adianta. Então, o meu método de estudar é Bíblia, papel e caneta, então eu gosto de escrever. E eu gosto muito da coisa lúdica, eu gosto muito de ouvir opiniões, principalmente quando meu pastor pede, olha, dá um curso, faz alguma coisa. E eu vou nesse ritmo da coisa lúdica, eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto daquela aula onde tem interação, todos colaboram, todos falam, todos opinam. E eu gosto muito dessa coisa dinâmica. E eu estava avaliando acerca do Getsemane, eu estava avaliando acerca desse cenário, porque todos nós pensamos em desistir, todos nós pensamos que não daremos conta. Tem momentos que o cansaço ele bate de uma tal forma que nós achamos que não daremos continuidade naquilo que Deus propôs para a nossa história, e isso é natural, porque nós somos seres humanos, nós não somos de aço, não somos máquinas. Eu digo que não há super-herói na presença de Deus, nem Mulher Maravilha, nós somos seres humanos dotados de limitações. Então eu peguei, como eu gosto da coisa lúdica, eu fui fazer uma entrevista naquele dia em que eu estava avaliando o Getsemane. Eu falei, Senhor, o que o Senhor sentiu neste cenário, nós também sentimos. A vontade de desistir que o Senhor sentiu, nós também sentimos em determinados momentos da nossa história. O vazio de não poder contar com a presença de amigos, também nós sentimos. Quantas das vezes nos falta suporte familiar, quantas das vezes nos falta suporte de amigos, quantas das vezes nos falta um ouvido para nos ouvir quando nós queremos falar. Tem momentos que é Deus e nós, irmãos. É nós e Deus. Tem situações em nossas vidas que não tem aquele apoio, não tem aquele suporte. E é nesses momentos que eu entendo que o Senhor canaliza em nós a nossa dependência nele, porque a presença dele vale mais. A presença dele vale mais do que a presença de um familiar, do que de um amigo. A presença dele supre toda e qualquer lacuna, todo e qualquer vazio. A presença dele é essencial, é fundamental. A presença dele é tudo aquilo que nós precisamos para seguir.
Aí fui ligar para algumas pessoas para falar acerca deste cenário e para entender o parecer delas, porque eu gosto de ouvir opiniões. Eu gosto de confrontar a opinião das pessoas com a minha. Aí eu liguei para algumas pessoas, naquela noite eu me tornei uma psicóloga. Embora eu não tenha dom para isso, porque o meu dom é falar. Eu gosto de ouvir também, mas eu mais falo do que ouço, né, irmãos? Até meu esposo acorda, não sei se vocês conhecem alguém assim. O meu esposo acorda, não sei se vocês conhecem alguém que quando acorda tem a necessidade do silêncio. Precisa ficar assim umas 2 horas até a alma voltar para o corpo. Mas eu já acordo elétrico, irmão, já acordo querendo conversar. Eu já acordo querendo falar. Ele fala, meu Deus, aonde desliga essa pilha? Eu falei, meu amor, você casou com uma pregadora. Eu gosto de falar, gosto de conversar. Eu já acordo querendo conversar, irmão. Já acordo querendo. Ele fala, mulher, o mundo pode desabar na sua cabeça. E você está querendo conversar, está sorrindo, está brincando. Eu falei, é bem por aí. Glória a Deus. Aí eu fui ligar para algumas pessoas. Aí eu liguei para o pastor. Mas naquele dia eu só ouvi, viu, irmãos? Aí eu falei assim, pastor, eu queria entender. Qual é o seu momento do Getsemane? Aí ele começou a conversar comigo. Acho que foi até Deus que me usou naquele dia. Porque as pessoas precisavam desabafar. Aí ele falou assim, olha, Domingas, é quando eu vou trabalhar. Não tem ninguém comigo, eu estou no volante do meu carro. Aí começa a falar com Deus. Aí nesse momento eu não sou o pastor, eu sou a ovelha. Nesse momento eu não sou o que ouve, eu sou o que fala. Nesse momento eu não sou aquele que ouve reclamações, eu sou aquele que reclama mesmo. Nesse momento eu não estou ouvindo de ninguém que quer entregar cargo, eu que sou o que quero fazer entrega. Nesse momento eu não sou o que consola, eu sou o que chora mesmo. Alabara, show. Nesse momento eu não sou o que apacenta ovelhas, eu sou a ovelha que precisa ser apacentada. Eu não sou a alma que precisa que vai curar alguém. Eu sou a alma que precisa de cura. Eu começo a chorar, eu começo a falar, Deus, talvez existam pessoas mais capazes do que eu. Não sei se eu sou capaz de continuar. Eu não sei se eu sou capaz de seguir. Senhor, aí ele aponta para Deus o que faz ele ter desejo de desistir de entregar o ministério. Porque o ministério é cansativo. O chamado é solitário. E ele disse ali, eu choro muito. Aí eu disse, pastor, e como termina esse diálogo? Domingas, eu não sei. Porque eu sei que eu termino sorrindo e dizendo, Deus, eis-me aqui. Deus, conta comigo. Eu começo falando que não dá mais. Eu começo falando que eu não tenho mais forças, que não há capacidade em mim. Mas eu termino dizendo, Deus, conta comigo. Eis-me aqui, faz a tua vontade. Aí eu entendo, Domingas, ele me diz que quando a minha vontade vai contra a vontade de Deus, a minha vontade tem que ser anulada. Porque não é sobre a minha vontade, não é sobre a minha capacidade. É sobre a vontade dele, é sobre a capacidade dele. É sobre a força que vem dele. Conversei com uma missionária, pregadora da palavra de Deus. E ela disse assim, olha, Domingas, eu tenho que ir por círculos de oração, orar. Mas eu estou desanimada. Louça na pia, serviço para fazer. E não é preguiça, é desânimo de alma. Estou tão abatido, combatido na guerra, que eu não tenho vontade de ir. Aí eu começo a falar com Deus, Senhor, coloca outra pessoa no meu lugar, porque eu estou cansada. Eu começo a falar, Deus, eu não sei se dá, não sei se eu consigo. Aí eu perguntei, como termina? Essa conversa, eu já sabia, né, irmão? Porque esse Deus é Deus. A presença dele vale mais. Quando a presença dele chega, tira todo medo. Aniquila a fraqueza, porque ele deposita em nós a força dele. Aí de repente ela disse, eu não tinha força para lavar a louça, mas já estou lavando até o teto. Aí eu termino os afazeres domésticos, coloco a roupa, e aí calaxera, vai colocar a roupa e vou cantando assim, esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre a sua boca, faz o inferno estremecer. Conversando com outra, ela me disse assim, quando eu vou dormir, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu começo a chorar, falando, Deus, não dá mais. Ali eu choro, Domingas, porque eu não preciso explicar para ninguém o porquê das lágrimas. É eu e Deus e meu travesseiro. Mas eu choro falando, Deus, acabou. Eu choro falando, Deus, eu não sei se eu consigo mais. Aí eu disse, como você acorda?
com o olho inchado, mas animada. Com o olho inchado, mas renovada. Ainda canto assim: choveu, choveu a noite inteira. Foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Lá pra cá, lá chorepai. Aí ela me disse: aí eu entendo que eu não tenho capacidade nem para retroceder. Eu não tenho capacidade nem para desistir. O desespero vem e me faz ter vontade de desistir. Mas eu percebo que não dá. Está entrelaçado. Eu e o chamado de Deus está entrelaçado. A presença de Deus supre toda lacuna, todo vazio. É a presença de Deus que te capacita. É a presença de Deus que te renova. É a presença de Deus que te coloca de pé todos os dias. É a presença de Deus que não te deixa retroceder. É a presença de Deus que não te deixa jogar tudo para o alto. É a presença de Deus que te faz cantar, que te faz orar, que te faz servir com amor. Ele chega quebrado, esgotado. Eu vou dar um spoiler para você de um conteúdo que está no meu livro, porque esse livro eu escrevi sempre orando. Eu demorei 2 anos para escrever esse livro, são apenas 100 páginas. Aí meu esposo falava: amor, que demora. Eu falei: porque a inspiração não é minha. Aí um dia, eu tinha 3 agendas para atender em um dia, de manhã, à tarde e à noite. Acordei muito cedo. Quem já passou por isso? O cantor que não tem um louvor para louvar, não tem inspiração para cantar. Vocês entendem isso? Tem dia que o pregador não tem a mensagem para pregar, não tem a inspiração para pregar. Vocês conseguem compreender isso? E eu naquele dia orando a Deus. Aí Deus falava assim no meu ouvido: tem dias, Domingas, que o pregador não tem a mensagem. Tem dias, Domingas, que o profeta não tem a profecia. Tem dias, Domingas, que o cantor não tem o cântico. Tem dias, Domingas, que o mensageiro não tem inspiração. Mas todos os dias o servo tem o seu Senhor. Todos os dias o servo tem o seu Senhor. É porque a presença dele vale mais. A presença dele vale mais. Vai ter dias que vai te faltar o conteúdo, a inspiração, o sentimento de capacidade, mas nunca vai faltar a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus para a sua história. Vai ter dias que você vai se sentir aniquilado, mas a presença de Deus vai estar lá para te recompor, para fazer você se restabelecer, erguer a cabeça, sacudir a poeira e seguir. E nós somos feitos de um material, de uma matéria-prima, que ela se decompõe. Mas nas mãos do oleiro, ela se recompõe novamente. Jesus chega no Getsemane quebrado, esgotado. Ele chega neste cenário, era ele, a sua dor, a sua limitação. Ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Ele pensa em apresentar a desistência da cruz. Pensa em desistir, porque está limitado, está esgotado, está sentindo a angústia da morte. A sua natureza divina já lhe revelara tudo o que aconteceria até ele percorrer o suplício da cruz. O sofrimento que ele padeceria naquela noite. Então ele chega no Getsemane e ele ora: Pai, se possível, passa de mim. Nesse momento ele chega quebrado, mas no Getsemane ele se encontra com o oleiro. Aí o oleiro pega pega os pedaços, junta os pedaços, pega o vaso, forma o vaso de novo, faz o vaso se restabelecer, se recompor. Aí o Senhor nos mostra nessa noite: ei, o limite é teu, mas o poder é meu. O teu limite não altera o que Deus tem escrito para a sua história. Ele chega quebrado, esgotado. Pensa em apresentar desistência para a cruz. Da cruz. Por que fazemos essa comparativa? Que ele está num cenário de prensa de azeite. Porque ninguém melhor do que o nosso Jesus, como disse o profeta, que foi ferido e moído.
Ele foi prensado, ele foi esmagado, alguém que soa sangue, alguém que Deus achou por bem enviar um anjo para conforto, não, alguém que estava bem. Ele foi esmagado, para que dele fosse extraído azeite, para exaltar a Deus e cumprir a palavra de Deus, para que dele fosse extraído azeite, para promover alimento para mim e para você, para que dele fosse extraído azeite, para promover combustível para mim e para você andar, para que dele fosse extraído azeite, para promover limpeza dos meus e dos seus pecados. A dívida foi paga, nós somos religados aos céus, e hoje nós temos o direito de tributar a Ele, exaltar a Ele, e dizer: a presença dEle vale mais. Neste cenário ele chega quebrado, chega esgotado, mas recebe a visita do oleiro. Exatamente neste cenário observamos os relatos que eu disse aqui, de pessoas que estavam quebradas, sentimentalmente esgotadas, pensando em apresentar desistência. Mas de repente, quando elas apresentam os seus sentimentos, a sua vulnerabilidade, a sua sensibilidade a Deus, automaticamente elas são renovadas, porque é isso que Deus faz quando nós chegamos no nosso limite. É isso que Deus faz quando nós chegamos no extremo da fraqueza. Ele vem, coloca a força dele em nós e nos coloca de pé. Ele olha para nós e diz: não vai parar não, não vai entregar não, vai continuar, vai dar seguimento ao que eu tenho para a tua história, não tem como embargar não. Chega quebrado, chega esgotado, eu já parto para a conclusão. Mas não importa como se chega, o importante é como se termina. Porque neste cenário, a vontade era de desistir. E no Getsemane das nossas vidas, muitas das vezes, a vontade é de desistir. Mas como não é a nossa vontade que se cumpre sim a vontade de Deus, ele também submete a vontade dele a de Deus. A mesma oração que ele faz: Pai, se possível passa de mim este cálice, ele se recompõe e ele também ora: todavia, que se cumpra a tua vontade. Então este cenário do Getsemane, nós vamos com a nossa fraqueza, aí ele nos fortalece. Nós chegamos quebrados, ele junta os pedaços e nos renova e nos coloca de pé novamente. Neste cenário nós vamos com a dor, ele vem com a cura. Nós vamos com a fraqueza, ele vem com a força. Nós vamos com a vulnerabilidade e ele renova e restaura as nossas forças. Nós vamos com uma vontade de apresentar desistência. Aí o Senhor nos ensina que ao invés de desistência, vai ter persistência. Aí ele nos mostra que ao invés de desistirmos do propósito, ergueremos as nossas cabeças para cumprir aquilo que ele tem determinado para a minha história. Eu acredito, fazendo uma analogia, que Jesus, ele olha, ele avista a mim, ele avista a você, e ele passa por cima das suas limitações, das suas dores, da sua vulnerabilidade, e ele se coloca de pé, porque ele chega pensando em desistir, mas ele se levanta para cumprir o propósito, para morrer numa cruz, e ele não foi assassinado, ele se entregou, ele se ofertou por amor a mim, por amor a você. A presença dele vale mais para a sua vida? Faço eu uma pergunta e entrego a minha oportunidade. Você acha que ser esposo está pesado? A cruz é mais pesada e ele aguentou, e a presença dele vale mais. Você acha que ser esposa está pesada? A cruz é mais pesada e ele aguentou, e a presença dele vale mais. Você acha que ser mãe está pesada? A cruz é mais pesada e ele aguentou, e a presença dele vale mais. Você acha que exercer o ministério está pesado? A cruz é mais pesada e ele aguentou, e a presença dele vale mais. E ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: a presença dele vale mais. Então suporte o que tiver que suportar, passe pelo que tiver que passar, exaltando a ele, não descendo a ele. No meio da tua fraqueza, deixe ele ser a tua força, deixa a presença dele fazer a diferença em meio às tuas fraquezas. Fique com essa palavra e valide isso hoje, que a presença dele vale mais, porque está acima de todas as coisas.